Pedro Romanelli, sou médico urologista, formado no ano de 2000 pela UFMG, fiz residência de cirurgia geral, seguido da residência de urologia e venho me dedicando à área de uro-oncologia, especialmente às cirurgias minimamente invasivas e robótica. Fico muito honrado com o convite da MedGo para falar um pouco sobre esse programa da vida e carreira, onde a gente vai apresentar um pouco sobre a excelência, e na carreira médica, na trajetória de uma carreira médica, especialmente na carreira cirúrgica, e algumas dicas que a gente pode falar um pouco da nossa trajetória. Gostaria de começar essa aula fazendo uma provocação e contando uma história. Na verdade, alguns pesquisadores descobriram anos atrás uma ilha no Japão chamada Okinawa e descobriram que a população de Okinawa tinha uma longevidade muito maior do que a média da população. Foram tentar estudar, tentar descobrir o porquê dessa longevidade. E descobriram que a população tinha algumas características muito interessantes com relação ao trabalho. Foram pesquisar e viram que aquela população, elas, de um modo geral, elas amavam o que elas faziam, Elas faziam coisas que elas eram muito boas naquilo, Era um trabalho que tinha uma importância dentro da sociedade e, além disso, elas ainda eram remuneradas por isso. Então, eles viram que esses 4 pilares são muito importantes dentro da formação do nosso propósito, Então, Ikigai, em japonês, significa sentido da vida, E nada mais é do que a nossa busca pelo propósito. E quando a gente fala de buscar o nosso próprio propósito, é um desafio. Muitas pessoas passam a vida sem conseguir descobrir qual o seu verdadeiro propósito. Mas a gente tem que tentar entender isso, O que a gente tem facilidade, o que a gente ama, porque certamente isso vai ter um impacto muito grande na nossa carreira. Durante a minha apresentação eu vou falar algumas frases que são interessantes para exemplificar um pouco isso. E uma delas é essa, falando que o sucesso não é a chave da felicidade, a felicidade não é a chave do sucesso, mas se a gente ama o que a gente faz, certamente a gente tem grande chance de ter sucesso. Outra coisa muito importante quando a gente fala de propósito é a gente não se comparar com ninguém, O propósito de cada um é único e a gente tem que tentar estar muito atento a isso hoje no mundo do Instagram, que a gente fica vendo a carreira de outras pessoas, a vida de outras pessoas e muitas vezes esquece de tentar se encontrar e descobrir o seu próprio propósito. Outra coisa muito interessante, outra ideia muito interessante dentro dessa carreira e no desenvolvimento de alguma atividade que você possa ser muito bom, eu gosto muito de usar esse exemplo que foi uma brincadeira, que eles contam uma história da raposa e do porco-espinho. Essa história foi contada em um livro que chama Good to Great. Em português ficou Empresas Feitas para Vencer. Tem esse título meio impactante, mas é muito interessante que eles estudaram algumas empresas nos Estados Unidos que tinham fugido do padrão e tinham conseguido ter um grande sucesso por muito tempo. E foram tentar identificar as características dessas empresas e viram que elas tinham uma coisa em comum. Elas eram muito boas em determinada atividade. E isso serve para a nossa carreira, Claro que uma formação generalista é fundamental, mas cada vez mais com a complexidade da medicina a gente tem que tentar ser muito bom em alguma coisa e alguma coisa que a gente goste. Isso certamente vai impactar no sucesso da nossa carreira. Que seja tentar ser o melhor naquela atividade do nosso grupo, do nosso hospital, da nossa cidade, enfim. Se você se destacar e virar uma referência, certamente isso vai ajudar no sucesso da carreira. Outra coisa muito importante dentro desse planejamento da carreira é a gente tentar realmente pensar, se programar, e depois realmente começar a fazer e treinar, Essa busca pela excelência e na formação da carreira, ela é longa e exige muita dedicação e muito tempo de treinamento, Existe uma teoria das 10.000 horas, que se a gente pegar qualquer atividade e treinar 10.000 horas, a gente tem grande chance de se tornar uma referência naquilo ou ficar muito bom naquela atividade. Então isso vale para a prática médica também, para as atividades que a gente escolher dentro da nossa formação. Então é pensar, se programar e aí depois começar a fazer dentro de um planejamento. E para exemplificar isso, eu gosto dessa frase do Abraham Lincoln, que fala que se ele tivesse 8 horas para cortar uma árvore, ele gastaria 6 horas amolando o machado, mostrando a importância do planejamento dentro da nossa carreira.
E acho que isso é muito dentro do propósito da MedGo também, de tentar estruturar, planejar e organizar essa formação. E falando em formação médica, a gente realmente está vivendo um momento muito novo, onde novas habilidades são fundamentais. E a formação, até alguns anos atrás, não envolvia muito as áreas do business, dos negócios, assim. E é fundamental hoje o desenvolvimento dessas habilidades. Quando a gente fala do business dentro da medicina, a gente está falando do desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de gestão de pessoas, da parte financeira, da parte de contabilidade, da parte de gestão de processos. Então nós estamos falando de áreas que são fundamentais, porque se a gente parar para pensar, a nossa carreira é uma empresa, nós somos um negócio, né? Sem falar no nosso consultório, que aí sim, mais do que nunca é um negócio e a gente tem que estar preparado e se desenvolver, ganhar habilidades dentro dessa formação para que a gente consiga atingir um sucesso. Então, uma outra frase é que não basta ser médico, é preciso ser um médico empreendedor, né? Nós precisamos desenvolver essas outras áreas. Outro ponto muito importante é a gente conseguir medir as nossas atividades, né? Se a gente não medir o que a gente faz, então não basta fazer, a gente tem que medir. A gente tem que criar indicadores, metas, porque realmente quando a gente consegue entender os nossos resultados, entender os nossos números, a gente consegue realmente melhorar e planejar e definir alguns objetivos com mais clareza. Outro ponto fundamental que eu falei sobre gestão de pessoas é a formação de equipe, né? Nós estamos lidando com situações cada vez mais complexas dentro da medicina, onde o trabalho individual cada vez vai ser mais raro. É importante a gente montar uma equipe. E a gente tem que tentar motivar, dar um sentimento de pertencimento para essa equipe. E essa frase fala um pouco disso, assim. A gente tem que treinar as pessoas para que elas tenham capacidade de nos deixar, né? Mas tratar elas tão bem que elas não queiram nos deixar e realmente formar e fortalecer esse grupo, né? Pensando um pouco nisso, nessa gestão de pessoas, eu botei essas fotos só para exemplificar um pouco. Foi um encontro dentro do consultório, mostrando onde a gente trouxe todas as pessoas que trabalham conosco, que fazem parte dessa jornada do paciente, né? Hoje, cada vez a gente entende mais o tratamento do paciente como uma jornada e tentar trazer todas essas pessoas para poder falar um pouco como que ela lida, qual a importância do trabalho dela dentro dessa jornada, foi fundamental dentro do engajamento e o treinamento da equipe. Outro ponto importante é a gente falar que o sucesso não é o final. O fracasso, a falha não é fatal, né? Se a gente tiver coragem para continuar, isso é o importante. E isso é uma questão que a gente está falando sobre resiliência, de se manter ali dedicando. E são questões hoje que a gente vê que muitas vezes as pessoas estão mais imediatistas, querem um resultado a curto prazo. A gente vê que não tem jeito, essa formação médica ela é muito longa, né? Grande parte das especialidades, nós estamos falando de formação de 5, 6, 7 anos de formação, né? Para conseguir realmente atingir uma excelência, uma alta performance na atividade médica. Outro ponto fundamental, quando a gente fala sobre formação, é separar um pouco certificação de capacitação. Eu brinco que não adianta esse peixe botar esse exoesqueleto de tubarão e achar que é tubarão. Não adianta a gente ter um certificado e achar que com isso a gente está capacitado, né? Essa capacitação ela é diferente do que simplesmente ter o diploma. Hoje a gente entende que durante a nossa formação a gente tem que adquirir conhecimento, adquirir habilidades e adquirir atitudes, para que com isso tudo realmente a gente ganhe competência, adquira competências nas atividades que a gente deseja. Outro ponto fundamental é na questão do marketing médico. Não dá para falar, né? Isso sempre foi um tabu, enfim, e hoje a gente vê a importância do marketing médico, de mostrar aquilo que você faz e que faz bem, mas de maneira séria, de maneira ética, e hoje isso está bem, né? O CRM já existem toda uma normativa sobre como fazer esse marketing de maneira adequada. E tem essa frase interessante que o homem que quer economizar dinheiro evitando, né, propaganda, é a mesma coisa que o homem querer economizar tempo parando o relógio. É impossível. Então, realmente, nós temos que entender que a gente tem que se capacitar, mas divulgar um pouco o nosso trabalho. Então, o marketing médico hoje
ele é fundamental dentro dessa formação. Outra questão muito importante, que eu já falei um pouco, é a questão da importância da dedicação. Da dedicação e da repetição, né? Dessa resiliência para conseguir se dedicar muito, porque realmente a dedicação leva tempo. Então, às vezes, hoje as pessoas às vezes, ficam muito... querem que o resultado venha de uma maneira muito imediata, e isso não acontece, né? A nossa carreira é longa, a formação ela é muito longa, né? Se a gente for pensar hoje, por exemplo, quase todas as especializações demoram 5, 6, 7 anos de formação depois do curso de medicina. Então a gente gasta tempo realmente para a gente conseguir né, se aprimorar, né? E só tentando mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa história, como foi a nossa carreira e usar disso para lembrar algumas questões importantes. Eu, como eu falei, formei em 2000 e fiz residência de cirurgia geral, depois residência de urologia. São momentos muito intensos da formação médica e é interessante porque isso, na verdade, é um momento muito difícil da vida, porque principalmente em especialidades cirúrgicas, a gente está falando de dedicações de 80, às vezes 90 horas por semana, num momento de vida que você está, às vezes, saindo de casa, começando a tocar sua vida sozinho, novos relacionamentos. Então é um turbilhão aí de novidades na vida e a gente tem que tentar manter o foco para conseguir continuar a nossa formação. Mas eu terminei em 2004, em 2005 a gente termina meio perdido, sem saber para onde a gente vai, isso é normal. Eu gosto de falar isso porque meu primeiro ano pós-residência eu não tive nenhuma vasectomia para fazer, né? Então as pessoas ficam sofrendo com isso, mas como eu falei, essa formação ela é longa. Então em 2005 eu falei, poxa, o que eu gosto, né? Lembrando um pouco do Ikigai, o que me faz vibrar, o que eu tenho um pouco de facilidade? Eu acho que vai ser cirurgias menos invasivas. E aí fui pensar, pô, quem que são as pessoas melhores nisso? E descobri um professor, né, importante, que foi um desbravador da cirurgia minimamente invasiva no Brasil e no mundo, que é o professor Mirandolino, no Rio Grande do Sul, e entrei em contato com ele e ele realmente me abraçou. E como a gente vê acontecer, quando a gente mostra interesse, a gente vê que os mentores nos abraçam e abrem oportunidades. Então a primeira dica é essa, assim, a gente tem que encontrar mentores, isso faz toda a diferença, e é interessante que esse é um dos propósitos do próprio MedGo, né? Assim, mostrando a importância do mentor nessa nossa trajetória. Então aí eu comecei a me dedicar a essas cirurgias minimamente invasivas. Em 2008, querendo aprimorar isso um pouco mais, busquei estágios fora, tive a oportunidade de ir para a França, tentar entender, né, sair um pouco da caixa, ver como as coisas aconteciam lá fora, como as coisas iriam acontecer. Em 2011, tive a oportunidade de ir para Orlando, vivenciar um grande serviço de cirurgia robótica, ainda hoje o maior serviço de cirurgia robótica no mundo. Eu gosto de brincar que quando eu cheguei lá fiquei impressionado com os números e falava que o menos robotizado no hospital era o robô, né? Tamanha a sistematização de toda a equipe. E aí mais uma frase que eu acho muito interessante é que a gente tem que tentar andar com pessoas que já chegaram onde a gente deseja chegar, né? Que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Se você num grupo é o melhor do seu grupo, está na hora de você mudar de grupo, né? Então realmente a gente tem que estar num lugar que a gente está aprendendo com as pessoas que nos cercam, porque a gente é a média dessas pessoas. E tentando buscar isso, em 2015, né, eu já tinha conhecido em alguns congressos o colega Rafael Coelho, um colega urologista, mais ou menos da minha idade, em São Paulo, com uma carreira brilhante, ficou fora do país e tornou-se a principal referência em cirurgia robótica da América Latina, uma referência no mundo. E a gente acabou ficando próximo e ele, né, me abriu as portas para começar essa jornada dentro da cirurgia robótica, mostrando a importância da gente estar próximo das pessoas que já venceram essas etapas, e esses caminhos eu fui seguindo, né? Na época não tinha robô ainda em Belo Horizonte, fui para São Paulo e até realmente ajudar depois a implantar essa tecnologia aqui em Belo Horizonte e ajudar no desenvolvimento das plataformas aqui no estado. Então a gente tem que realmente, são muitos os desafios dentro da nossa carreira, mas a gente tem que focar
né, onde a gente quer chegar, nos resultados e não nos problemas que vão acontecer durante a vida, né? E só para finalizar e falar um pouquinho sobre a importância dentro disso tudo, porque a gente está falando só, né, de metas, indicadores, de chegar, de conseguir, de perseverar, mas a gente sabe que achar esse equilíbrio, né, com a nossa situação como um todo, né, como ser humano, não é fácil. E um dia me apresentaram essa teoria, esse gráfico aí que é muito interessante, que fala sobre a roda da vida, né? Algumas pessoas acreditam que a gente tem várias áreas que são muito importantes, são pilares da nossa vida, seja da vida pessoal, vida profissional, de relacionamentos e qualidade de vida. E a gente conseguir casar isso tudo, né, dar peso para isso tudo é fundamental para o nosso equilíbrio. Às vezes, em alguns momentos da vida, é claro que a gente fica, às vezes, pendendo para algum lugar. E aí, há uns 5 anos atrás, uma residente virou para mim: Pedro, vem cá, uma forma de brincar, preencha essa roda da vida. E eu acabei brincando, preenchi a roda da vida e vi que minha roda da vida estava totalmente já tendenciosa para o lado profissional. E eu pensei em fazer novamente agora esse ano, eu achei melhor nem fazer, porque acho que vai estar, né, ainda mais puxada para o lado profissional. Mas isso é sempre bom a gente estar com um alerta mesmo, né, da gente lembrar dessas outras questões, e eu fico vigilante aí para realmente não esquecer dessas outras áreas, porque isso é fundamental para o nosso equilíbrio. E só para finalizar e falar um pouco, fechando, da importância do grupo, das amizades, da equipe e de que cada um tem seu caminho, eu gostaria de mostrar esse slide que é muito interessante. E tem uma frase do Antônio Machado, isso faz parte de uma poesia do Antônio Machado, que fala que caminhante não há caminho, faz-se caminho ao andar. Né? Então cada um vai desenvolver o seu caminho, cada um vai fazer o seu caminho, e que às vezes isso não é bem definido logo no começo, né? Isso é como o rio, isso vai dando voltas e a gente, né, a gente planeja uma coisa e chega, às vezes, no nosso objetivo, mas de uma forma completamente diferente. E essa foto é do Paulo Arantes, uma homenagem ao Paulo Arantes, um grande amigo hoje, né, meu companheiro de jornada aqui de cirurgia. O Paulo Arantes é um urologista brilhante e há uns 3 anos atrás, o Paulo Arantes virou para mim e falou: olha, preciso, né, cuidar de outras áreas da minha vida, preciso sair, ter um ano não, mas um período sabático aí para repensar um pouco as coisas. E eu falei: poxa, vai. E ele foi fazer a caminhada de São Tiago de Compostela, né? Para quem não sabe, são 800 e poucos quilômetros, e ele tinha planejado fazer essa caminhada em 30 dias. E ele se preparou, organizou tudo e começou a fazer a caminhada. E no começo estava indo muito bem, e ele foi passando várias pessoas, que normalmente tem um grupo ali que vai se encontrando durante a trilha, né, a caminhada, e vai se conhecendo, e formam grupos de WhatsApp, vão conversando. Mas ele foi passando essas pessoas e indo super bem. No começo estava caminhando 30 km por dia, isso foi aumentando para 35, 40, e aí achou que ele estava super bem, até que um dia, né, já tinha vencido aí 80% da caminhada. Quando ele achou que estava dominando tudo, ele de repente começou a ter uma dor insuportável nas pernas e teve que parar numa cidade, e aí não conseguia mais andar, e teve que ficar parado 3 dias nessa cidade, se medicando para tentar, né, conseguir voltar a andar. E a partir daí, com muita dificuldade, usando umas bengalas e esses sticks, né, essa foto mostra um desses momentos, ele ali com ajuda passou a caminhar 7, 8 quilômetros no máximo por dia, e para tentar realmente concluir a jornada dele. E o interessante é que as pessoas aí começaram a ultrapassar ele de volta, e todo mundo vendo ali o sofrimento dele. E aí, quando ele estava para chegar em Santiago de Compostela, as pessoas sabiam que ele estava para chegar, e aí foram até a entrada da cidade para recebê-lo, e aí todo mundo chegou junto, aquela emoção toda. Então aqui fica a minha homenagem ao Paulo Arantes, e na verdade, esse exemplo mesmo, né, de que essa jornada, essa forma da gente construir, planejar a nossa carreira, ela é complexa,
o mundo dá voltas, mas é fundamental que a gente se atente a alguns desses pontos que eu quis colocar, né? Cada um vai desenvolver, vai achar o seu propósito, vai achar aquilo que faz sentido, vai planejar de forma adequada e construir a sua carreira. Então, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade da MedGo. Eu fico encantado com esse projeto que é tão cheio de propósito, né? E me coloco à disposição para poder ajudar cada um de vocês na jornada de cada um. Grande abraço.